Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8, é o início do Evangelho de São Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Marcos, nós sabemos que entre os 4 evangelistas é o primeiro a escrever um evangelho. E se nós fôssemos resumir toda a obra de Marcos, se a gente fosse pegar todos os 16 capítulos do Evangelho para dizer o que ele está falando, o que ele quer com esse escrito, nós teríamos primeiramente que recorrer a estes 8 primeiros versículos do início do seu Evangelho. Por quê? Porque aqui, logo no início, ele já coloca toda a sua intenção, ele já mostra exatamente o que ele quer falar e como ele quer falar, na apresentação que ele faz, primeiramente, de João Batista, e mostrando João Batista como precursor daquele que era esperado depois de todos os tempos no povo de Israel, aquele que para toda a humanidade seria a salvação, o Messias, o Cristo, o ungido. E cada palavra que ele diz aqui no texto, se a gente fosse meditar profundamente, nós vemos que ele tem uma intenção por trás de cada palavra que ele coloca. Ele tem uma intenção na apresentação que ele faz de João Batista, ele tem uma intenção também na apresentação que o próprio João Batista faz do Cristo, daquele que é mais forte do que ele, daquele que virá. Portanto, o que Marcos escreve nestes primeiros 8 versículos não é simplesmente casual, mas há uma intenção, é intencional, cada palavra é intencional, com o objetivo de mostrar logo no início o que ele quer falar de Jesus e como ele quer apresentar o Messias, o esperado de todos os tempos da nossa história. Primeiramente, no versículo 1, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra início, aqui no Evangelho de Marcos, no grego é arquê. Essa palavra arquê é a mesma palavra com que se inicia o livro do Gênesis na Bíblia dos 70, que é a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Lá no livro do Gênesis, a Bíblia começa assim: en arquê, no princípio. Isso daqui não é simplesmente casual, mas há uma intenção. Quando o Marcos inicia este evangelho já colocando esse termo arquê, ele está querendo já mostrar que a partir daqui começa uma nova criação, uma criação ou uma recriação com a presença daquele que ele anuncia logo em seguida, dando 2 títulos a Jesus: Jesus Cristo e Filho de Deus. Ao contrário de que muita gente pensa, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo é como fulano de tal, não é isso. Cristo não é sobrenome de Jesus. O Cristo
é a tradução grega para a palavra hebraica Mashiach, ou Messias, ou o ungido, aquele que é esperado de todos os tempos. E também o título de Filho de Deus, Filho de Deus, que além na tradição judaica também ser atribuída ao Messias, no mundo grego, no mundo romano, aliás, esse título era dado aos imperadores, era dado a todos aqueles que se achavam investidos do poder de Deus para poder governar o seu povo. Isso é bastante significativo, já que o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, ele foi escrito por volta dos anos 70 e, segundo os estudiosos, na cidade de Roma. E em Roma nós sabemos que o cristianismo era composto por comunidades tanto de origem judaica, como também comunidades de origem pagã. E nós podemos ver no decorrer do Evangelho de Marcos que esses dois títulos, Jesus, o Cristo, o Messias, e também Filho de Deus, serão repetidos depois, tanto na boca de um judeu, no caso do apóstolo Pedro, na profissão de fé que ele vai fazer lá no final do capítulo 8 de Marcos. Ele vai dizer na profissão de fé: Tu és o Messias, Tu és realmente o Messias, Tu és verdadeiramente o Messias, aquele que todo mundo esperava. E ele vai colocar também esse título de Filho de Deus na boca de um pagão, lá no final do capítulo 15, quando nós lembramos do centurião romano, Jesus lá na cruz, e ele vai dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, logo, a primeira intenção com esse primeiro versículo de Marcos é mostrar isso que ele vai escrever. E essa obra que ele está começando a colocar no papel, ele tem a intenção de ser o início de uma nova criação, uma recriação para o gênero humano, e ao mesmo tempo mostrar tanto para as comunidades de origem judaica, que conhecem o título de Cristo, o título de Messias, o título de ungido, como também para as comunidades pagãs da cidade de Roma, as comunidades de origem pagã, com o título de Filho de Deus. E mais ainda, início do Evangelho. Essa palavra Evangelho era utilizada sobretudo no mundo romano, no mundo pagão, que significa uma boa notícia. O que é essa boa notícia? O que era essa boa notícia antes de ser empregada essa palavra por Marcos aqui no seu texto? Era a boa notícia, por exemplo, do nascimento do imperador, era a boa notícia da vitória, de uma guerra que o império havia vencido, era uma notícia esperada para o povo e que no olhar da população, no olhar do povo, era uma notícia de salvação. Aqui Marcos está querendo dizer que a verdadeira salvação, a verdadeira boa notícia é que aquele que deveria vir depois de todos os tempos, aquele que deveria recriar toda a humanidade, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, esse daí está para chegar. Em seguida, Marcos vai fazer uma citação do Antigo Testamento, uma citação do livro do profeta Isaías, que nós encontramos no capítulo 40. O capítulo 40 de Isaías até o capítulo 54 é conhecido como o livro do Deutero Isaías, o segundo Isaías. É um texto que foi escrito na época do fim do exílio da Babilônia, ou seja, o momento em que o povo estava se preparando para voltar para casa, isso por volta dos anos 540, 538 mais ou menos, antes de Jesus. O povo que estava sofrendo no exílio, o povo que tinha passado mais de 40 anos ali fora da sua terra, agora tinha uma nova esperança. O profeta anuncia essa volta, o profeta anuncia que o deserto vai ser aplainado, o profeta anuncia que as veredas também serão todas aplainadas, serão preparadas, será preparado esse caminho por Deus para que o povo possa retornar para sua casa. É um momento de esperança, é um momento da expectativa que se torna realidade. Com essas palavras, com essa repetição do texto de Isaías, São Marcos ele também está dizendo: agora é um novo tempo, agora o deserto de verdade vai ser preparado, as veredas vão de verdade aparecer, porque assim como aconteceu
com o povo de Israel, que tinha aquela expectativa de sair do exílio, de voltar para casa. Também o nosso povo, que vive nas trevas, que vive na escuridão, que vive no pecado, o nosso povo que tem essa expectativa da vinda do Messias, agora sim pode abrir o seu sorriso, pode abrir o seu coração, porque esse tempo chegou. É o tempo de voltar para casa, ou é o tempo então de voltar aos braços de Deus. Em seguida, ele apresenta a pessoa de João Batista, dizendo que ele apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão, e toda a região, e todo mundo ia até ele para confessar os seus pecados, e que João batizava no Rio Jordão, e mostra também como que João se vestia, com pele de camelo, comia gafanhotos e mel do campo. Veja bem, a maneira que João se vestia, a maneira que ele comia. Se a gente for voltar lá atrás no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, logo no início, mostra um personagem, a maneira que ele se vestia, o que ele fazia também, é o profeta Elias. Isso é bastante significativo, porque na tradição judaica, aliás, lá desde a época do profeta Malaquias, no capítulo 3, a gente vê que o profeta Malaquias dizia o seguinte: eu vou vos enviar Elias antes do grande dia do Messias. Olha só, na expectativa judaica, para que o Messias viesse ao mundo, para que o Messias aparecesse no meio de nós, antes dele deveria vir Elias. Quando Marcos coloca o João Batista batizando ali no Rio Jordão, vestido dessa maneira, igual o profeta Elias, ele está dizendo: chegou o momento. Aliás, o próprio Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele vai dizer uma coisa muito importante para os seus discípulos. Ele vai dizer assim: olha, João Batista, entre todos os homens nascidos de mulher, não houve, vai dizer Jesus, não houve ninguém maior do que ele. E olha, se a gente olhar antes de João Batista, personagens como Davi, Salomão, Abraão, né? Os profetas todos, tantos personagens, e Jesus diz: ninguém foi maior do que ele. E aí Jesus conclui, lá no capítulo 11 de Mateus, Jesus vai dizer assim: olha, se vocês querem saber, o Elias que vocês esperavam é ele. Olha lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e Jesus vai dizer: o Elias que vocês esperavam, se vocês estão querendo saber quem é João Batista, então, pois bem, é ele mesmo. Olha só, tanto Marcos, colocando aqui João Batista, preparando o caminho do Senhor, anunciando, né, o Messias que estava ali no meio deles, como também o próprio Jesus, mais tarde, vão identificar João Batista como sendo aquele que representa o profeta Elias, cumprindo assim a profecia, não deixando nenhuma sombra de dúvida de que Jesus, ele é o Messias, o ungido, o Filho de Deus, esperado para fazer essa nova criação, para fazer com que o ser humano de verdade volte completamente para Deus. E para que isso aconteça, para que o Messias seja bem recebido, João pregava algo que nós hoje também devemos praticar. Ele diz: convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. Nós estamos nos preparando para o Natal, esse tempo do Advento, para receber Jesus que vem. Nós temos também hoje que nos converter de tantas coisas. Nós temos também hoje que nos arrependermos dos nossos pecados, fazer as nossas obras de caridade, praticar a nossa religiosidade, procurar colocar o nosso coração diante de Deus de uma maneira simples, de maneira singela, tal qual fez o próprio João Batista. Mesmo Jesus tendo mais tarde falado de João como sendo entre os homens o maior que já tinha existido, João, ele não se faz maior que todo mundo, pelo contrário. Aliás, no tempo de Jesus, muita gente perguntava, muita gente procurava João pensando que ele era o Messias. Achavam que João já era ele o Messias, e teve gente que perguntou para João: é você que é o Messias? E João disse: de maneira alguma. E aqui no Evangelho ele mostra e diz: eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Tal qual João Batista, nós também. Nós temos, primeiramente, é claro, buscar a conversão dos pecados, buscar o arrependimento para poder
receber Jesus, para poder atravessar esse deserto, né? E ao mesmo tempo, como João Batista, nós somos convidados a aplainar esse caminho também, a preparar esse caminho para trazer Jesus no meio de nós, na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, de maneira definitiva. Para concluir a nossa meditação desse Evangelho de 8 versículos, mas tão rico, né, em detalhes, João, ele termina a sua pregação dizendo, João Batista, ele diz: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E nós sabemos, aliás, muita gente se questiona, mas por que Jesus, o que significa esse batismo de João, primeiramente? E por que Jesus foi se batizar? Será que Jesus tinha pecado? Será que Jesus precisava desse batismo por João? Por que ele foi lá no meio do povo e se fez batizar? E a partir daí muita gente também questiona e diz assim, por que a igreja batiza criança? Olha, Jesus ele se batizou adulto, né? E por que as pessoas também não fazem igual Jesus fez, igual essas pessoas fizeram? Já eram todos adultos praticamente, que iam lá para se batizar, então a gente também tem que se batizar só quando a gente é adulto. Muita gente diz isso daí. Primeiramente, o batismo que João Batista realizava ali no Rio Jordão não é o mesmo tipo de batismo que Jesus depois vai ordenar aos seus discípulos para que eles façam. Depois da ressurreição, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, batizando todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo aqui era simplesmente um rito, e até o próprio João diz: eu batizo simplesmente com água. As pessoas de toda a região, de toda a Judéia, de todos os lugares iam para lá, acreditando que através desse rito eles podiam ficar limpos de todos os pecados e estarem preparados para quando o Messias viesse. Aí a pergunta: por que Jesus então ele vai se fazer batizar? Veja bem, a intenção de Jesus não é porque ele precisava desse batismo. Nós estamos aqui no início, antes do início do ministério de Jesus. Ninguém ainda conhece Jesus no Evangelho de Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, ele não começou a sua obra ainda. Então Jesus, ele se aproxima de João, que é o grande profeta, aquele que é reconhecido depois como sendo o Elias que deveria voltar. Ele se aproxima daquela multidão, se coloca no meio daquela multidão, para que João possa, no meio de todos, mostrar quem ele era, antes que o seu ministério se iniciasse. Não era uma necessidade de Jesus se fazer batizar, mas era o momento em que ele se colocava ali no meio dos sofredores, no meio daqueles que são pecadores, no meio daqueles que queriam a conversão, mostrando já também nesse primeiro ato o porquê que o Messias estava ali, o porquê e para quem Jesus estava ali no meio daquele povo. Alguns versículos mais lá na frente nós vamos ver então Jesus se batizando no Evangelho de Marcos, e o que vai acontecer no batismo de Jesus vai passar a acontecer com todos aqueles que vão ser batizados pelos discípulos depois sob a sua ordem, algo que não tinha acontecido nunca antes. Por isso que o batismo de Jesus, o batismo que os discípulos vão fazer depois, é diferente do batismo de João Batista, não é o mesmo batismo. Quando Jesus se faz batizar, ele inaugura esse novo batismo de que maneira? Primeiramente, a voz de Deus: esse é meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu entendimento. E depois a vinda, o Espírito Santo desceu sobre ele. Todo mundo que é batizado hoje também recebe essa voz de Deus no seu coração, dizendo: esse é o meu Filho amado, em ti eu coloco o meu entendimento. E também, claro, recebe essa força do Espírito Santo, essa força que vem em cada um de nós, essa mesma força do Espírito Santo que conduziu Jesus pelo deserto, essa mesma força do Espírito Santo que depois foi soprada sobre os apóstolos, esse mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes e que cada um de nós recebe também no nosso batismo. Se a gente fosse resumir numa palavra, numa frase, qual então a grande diferença desse batismo de João, que só os adultos, ou boa parte de todos praticamente eram adultos que recebiam esse batismo, do batismo nosso cristão, onde nós recomendamos, a igreja recomenda, desde quando nasce a criança, desde de bebezinho, os pais já devem levar a criança para ser batizado. A grande diferença, portanto, é essa: no batismo realizado por João Batista,
a iniciativa de receber o batismo é do ser humano. É o ser humano que procura, é o ser humano que vai até ele para receber esse rito. Nesse caso, nesse sentido, estaria certa a afirmação: é só os adultos que têm que receber o batismo. No caso, esse batismo realizado, que era realizado por João. Já o batismo que Jesus vai ordenar aos seus discípulos, e que nós cristãos recebemos, a iniciativa não é do ser humano, a iniciativa é de Deus, é diferente. É Deus que quer dar esse presente, é Deus que quer nos banhar no seu Espírito, é Deus que quer colocar o seu Espírito Santo em nós. Portanto, a gente não pode privar ninguém de receber essa graça. Não é uma escolha que o ser humano faz: eu vou se eu quiser, então eu tenho que esperar ficar adulto para receber o batismo. Nada disso. Se é uma iniciativa de Deus, se é uma bondade, um presente de Deus que Ele quer dar e Ele precisa dar ao ser humano, ninguém pode privar a outra pessoa, nem mesmo, muito menos uma criança, um bebê, de receber essa graça, de receber esse presente. Por quê? Porque é vontade e iniciativa de Deus de derramar o seu Espírito em nós. Que nós possamos então, nesse tempo de preparação para o Natal, primeiramente buscar essa mudança de vida, a conversão dos nossos pecados, e depois, tal qual João Batista, preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho de Jesus, tendo a certeza que Ele já derramou o seu Espírito Santo em nós e que Ele quer ainda nos derramar mais da sua graça, mais da sua misericórdia em nossa vida. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.